Capítulo 7 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. O Senhor vem ao seu templo. Estamos novamente no limiar, quando o Filho de Deus exporá a hipocrisia do nosso coração e implantará sua compaixão. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Malaquias 3:1. Vimos no capítulo anterior que esse mensageiro é a unção profética que preparará o caminho do Senhor. Malaquias diz: o Senhor a quem procuramos de repente virá ao seu templo. Seu templo é a igreja. Ele não diz que virá para o seu templo, mas ao seu templo. Antes de vir para a sua igreja no arrebatamento, ele virá à sua igreja para juízo, purificação e avivamento. Isto está ilustrado no livro de Oséias. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Está em Oséias 6:1. Essa será a mensagem anunciada pelos profetas enviados para preparar o caminho do Senhor. A mensagem é esta: Igreja, vamos voltar para o Senhor. Mas o que significa ele nos despedaçou e nos ligará? Refere-se ao julgamento, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 1 Pedro 4:17-18. Antes de julgar as nações, Deus julgará sua nação santa. Está em 1 Pedro 2:9. Antes que os filhos de Israel pudessem entrar na terra prometida e expulsar as nações que ali estavam, Deus julgou seu povo no deserto. Isto é profético. Antes de apontarmos o dedo para o mundo dizendo: arrependei-vos e se convertam, e de vermos a grande colheita dos últimos dias, Deus extirpará toda a evidência do pecado na igreja. A igreja é como Jonas. Estamos adormecidos no barco e na nossa desobediência é a causa de toda a calamidade. Deus está usando o mundo para dizer: desperta, igreja, você está em pecado. Assim como usou os marinheiros pagãos do navio para despertar Jonas. A mídia, os repórteres, a Receita Federal e outros mais têm observado a ganância, a cobiça, o orgulho e a imoralidade da igreja. Se quiser saber como os cristãos deveriam agir e viver, basta perguntar aos pecadores. Sinto dizer que eles muitas vezes têm uma melhor compreensão disso do que nós. E são eles que nos denunciam nossa hipocrisia. Chegou o momento de despertarmos, como Paulo nos exorta. Como justo, recupere o bom senso e parem de pecar, pois há que não têm conhecimento. Digo isto para a vergonha de vocês. 1 Coríntios 15:34. Deus lidou com a desobediência do profeta, purificando-o no ventre do peixe. Então Jonas clamou a Deus arrependido, dizendo: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Está em Jonas 2:4. Depois de alinhar o seu coração com o de Deus, ele foi empoderado para cumprir sua vocação e capacitado para pregar o arrependimento a uma Nínive que se encontrava afundada no pecado. A igreja americana segue atrás de sinais, mas a palavra de Deus afirma que sinais é que deve seguir o crente. Parece que entendemos o contrário. As pessoas buscam os dons e a unção do Espírito Santo, ao invés de buscar o caráter e o coração de Deus. Deus diz: sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Está em 1 Coríntios 14:1. Como já mencionei antes, a igreja inverteu essa situação. Seguimos os dons espirituais e buscamos o amor. Tem gente que é capaz de dirigir um carro por milhares de quilômetros para assistir um culto de milagres, mas que, entretanto, não permite que Deus possa lidar com a ira, amargura, falta de perdão e desunião de seu coração. Há pouco tempo, numa reunião, enquanto observava as pessoas correrem para o altar para receber ministração,
O Espírito de Deus falou comigo de uma forma ao meu coração que me atingiu em cheio. Ele disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Está lá em Mateus 16, 4. Vejamos o que significa essas duas condições, perversa e adúltera. Geração má é a que busca sinais que satisfaçam suas necessidades pessoais e não para se chegar ao Deus dos sinais. Em Atos 8, conta a história de Simão, um homem que buscou o poder de Deus, porém com uma motivação impura. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e peso, preso pelo pecado. Está em Atos 8, do 17 ao 23. 17 ao 23. Simão estava em busca da unção de Deus, mas não do caráter de Deus. Ele tinha amargura no coração e era movido pela iniquidade. Simão não tinha intenção de lidar com os problemas do seu coração. Apesar disso, ele estava muito interessado em receber a unção de Deus sobre sua vida. Ele estava tão animado a ponto de oferecer algo de valor para tê-la, mesmo disfarçada de ministério. Sua verdadeira motivação era autopromoção. Não temos que buscar a unção. Ela é um dom que não pode ser conquistado e nem aprendido. Um dom é algo dado, um presente oferecido gratuitamente ou não seria um dom. Não podemos subornar Deus com nossos dons ou desempenho. Ele nos dá movido pela compaixão, em resposta a uma necessidade. Quando você está sob a unção de Deus, logo percebe que a unção foi dada para beneficiar os outros e não a si mesmo. O adúltero é algo que tem um contrato de relacionamento com uma outra pessoa e se envolve com ela. Assim também a igreja tem estado estabelecido relacionamento de fidelidade com o mundo, ao mesmo tempo que se gaba de ter seus pecados lavados no precioso sangue da aliança feita com Jesus Cristo. A igreja tornou-se adúltera. E quando pedem, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Está em Tiago 4, 3, 4. Buscar os prazeres e as vantagens do sistema do mundo consiste em adultério espiritual, se existe um compromisso com Jesus. O Senhor está conduzindo sua igreja para uma fase de julgamento, assim como fez com Jonas, com o objetivo de trazer seu coração de volta para ele através do verdadeiro arrependimento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Está em 1 Coríntios 11, 29 a 32. Isto é muito mais do que apenas comer pão e tomar suco de uva na igreja, com a consciência de uma vida de pecados inconfessados. Não há poder no pão e no vinho em si, mas no que esses elementos representam. Jesus disse em João 6, 56 e 57, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Precisamos entender que comer o pão e beber o vinho são apenas sinais externos de uma aliança interna. Permaneça em Cristo, alimente-se dele, pois ele é a nossa fonte de vida. Não devemos viver alimentando-nos com os prazeres do mundo, mas com cada palavra que procede da boca do Senhor. Como cristão verdadeiro, nossa dieta não é a mesma que o mundo, de se banquetear, porque vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, e não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está em 1 Coríntios 10, 21.
Nossa verdadeira fonte de alegria e vida deve ser Jesus e somente Ele. Muitos métodos do mundo têm se infiltrado na igreja e agora uma grande parte desse mundanismo é considerado cristianismo normal. Essa carnalidade tem embotado nosso discernimento. Por essa razão, muitos irmãos na igreja estão em crise, tornando-se fracos, doentes e alguns até morreram prematuramente, isso por ser resultado de uma dieta pobre, por haverem misturado a mesa do Senhor com a do mundo. Um regime alimentar enfraquece os benefícios do outro até que se anulem mutuamente. Gostaria de inserir uma declaração de suma importância. O fato de um crente enfraquecer, adoecer ou morrer prematuramente não significa necessariamente que haja pecado em sua vida. Paulo disse que esse era o acaso na vida de muitos, mas não de todos os casos. Além disso, temos que assumir responsabilidades por atitude mundana. Não devemos apontar o dedo para indivíduos, fomentando um espírito crítico e de julgamento, mas devemos examinar-nos a nós mesmos. Veja o que Deus diz. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. A primeira palavra examinar significa separar completamente, como quando examinamos inteiramente e separamos as coisas vis das coisas preciosas. A segunda significa punir ou condenar, e o texto continua, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Isso é misericórdia de Deus. Ele não quer que sejamos condenados com o mundo. Por isso nos julga primeiro, como fez com Jona, e nos levará ao verdadeiro arrependimento. Observe que a punição é dada pelo Senhor. Assim, mais uma vez, o Senhor está colocando sua igreja numa posição ao qual ela se sentirá desconfortável, a menos que retorne à retidão. Jonas estava muito desconfortável no ventre daquela baleia, mas Deus estava mais preocupado com a condição do que com o nosso conforto. Às vezes, quando meus filhos não conseguem acordar pela manhã, eu os sento na cama, deixando uma posição de desconforto até que acorde. Será que Deus está tentando nos despertar? Vamos analisar o texto de Oséias 6, do 1 ao 2. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. O que Oséias queria dizer com essa expressão depois de 2 dias? Em Pedro 3:8 lemos. Em 2 Pedro 3:8 lemos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Então, Oséias estava literalmente dizendo que depois de 2000 anos, que é a idade atual da igreja, ele nos reavivará, primeiro julgando e refinando, depois curando e reavivando. O terceiro dia, ou 1000 anos, é um reino milenar de Cristo, quando ele reinará por 1000 anos sobre a terra, diante de nossas vistas. Portanto, atualmente estamos vivendo a época do cumprimento dessa profecia. Vamos ler mais um pouco. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecer. Esforcemos como? Buscando sucesso, ministério, um casamento feliz, as bênçãos de Deus, cura e prosperidade? Deus nos perdoe. Esforcemo-nos para conhecê-lo. Saul se esforçou por um reino, Davi por Deus. Quando você se esforçar para buscar ao Senhor, não pelo que ele oferece ou pode fazer, mas por quem ele é, descobrirá os tesouros escondidos que ele tem. E nesse lugar secreto que os dons são distribuídos gratuitamente para nunca serem tomados de volta. Saul perdeu seu reino enquanto tentava mantê-lo. No entanto, como Deus havia estabelecido o reinado de Davi, mesmo quando Davi abriu mão do reino para Absalão, Deus o devolveu a Davi. Lembre-se de uma coisa, antes que Jesus volte para a sua igreja no arrebatamento, ele virá primeiro para julgar, o que resultará em purificação, refino e finalmente o reavivamento. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Notem que sua vinda ele aparecerá, já está definida. Em outras palavras, tão certo como o sol se levanta toda manhã com horário marcado ou fixo, da mesma forma seu tempo de julgar, purificar e produzir o reavivamento está definido. Ele virá, esteja a igreja preparada ou não. Virá repentinamente como as chuvas de inverno e de primavera.
A primavera veio nos dias de João Batista, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11:13. João Batista veio para alertar sobre o iminente juízo que produzira purificação e reavivamento. Os que não deram ouvido ao alerta de João ou continuam tratando mal o povo de Deus e as vossas ofertas foram julgados. Jesus veio ao seu templo e os expulsou, virando mesas e espalhando dinheiro pelo chão. Este confronto com aquela organização religiosa inoperante daqueles dias pavimentou o caminho para uma nova forma de adoração. Jesus ministrou enfaticamente as necessidades das massas, ao mesmo tempo que fazia oposição aos religiosos fariseus e sua hipocrisia. Estamos novamente no limiar de outra separação, como aquela, quando o Filho de Deus exporá a hipocrisia do nosso coração e implantará a sua compaixão pelo povo. Em Tiago 5:7 está escrito: portanto, irmão, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa semente e como espera com paciência até as chuvas de outono e da primavera. Estamos perto de receber as últimas chuvas. Mais uma vez, Deus está levantando profetas para advertir o seu povo para julgamento que acontecerá. Depois da purificação da igreja, virá o avivamento e um derramamento do Espírito Santo. Este derramamento será tão grande que, comparado com ele, os acontecimentos registrados em Atos dos Apóstolos parecerão diminutos. Por isso Deus diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e fará descer abundante chuva, a temporã e a seródia como dantes. Está em Joel 2:23. Deus está dizendo que a primeira chuva será fraca, e se comparada com a última, que maravilha! Em outras palavras, o que vimos no livro de Atos será considerado fraco, quando comparado com a que teremos adiante. Deus sempre guarda o seu melhor vinho para o final. Em Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor que o seu início. Através do profeta Ageu, o Senhor diz: a glória deste novo templo será maior que a do antigo. E neste lugar estabelecerei a minha paz. Está em Ageu 2:9. Ele está se referindo ao templo erguido logo após o cativeiro, mas também a uma aplicação profética. A glória do Senhor na igreja dos últimos dias será maior do que havia na igreja primitiva. Não concordo com aqueles que afirmam que já estamos vivendo um reavivamento. Não estamos num reavivamento. Estamos num período confuso. Somos como o vale dos ossos secos da visão de Ezequiel. Contudo, nisso está a nossa esperança quando Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, a estes ossos podem tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Ezequiel 37:3. A resposta era sim. E Deus ainda disse a Ezequiel: profetize a esses ossos e diga: osso seco, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Está em Ezequiel 37:4, do 5 ao 10. Deus está preparando para derramamento de sua vida e um soprar sobre o corpo inerte da igreja. Isso mesmo, essa igreja se porá de pé como um glorioso e vitorioso exército, morto para si mesmo, mas empoderado pela vida do próprio Deus. Nossa condição atual, como a daquele vale dos ossos secos, aguarda o momento em que sua palavra profética nos revivificará. Quando começar esse reavivamento, ninguém deixará de notar. Ninguém precisará nos dizer que estamos no reavivamento, porque será tão evidente que as pessoas dirão: isto é o que foi predito pelo profeta Joel em Atos 2:16. O Senhor virá ao seu templo, primeiro para julgar e purificar, e depois para nos vivificar, antes que ele nos leve no piscar de olhos, já que entendemos que Deus conduz sua igreja ao deserto para julgá-la e purificá-la. E veja como ele o fará.